O grande prazer de ouvir agora uma palestra do Dr. João Laurentino Neves, que se deslocou de Praia, Cabo Verde, onde o IILP tem a sua sede, para nos elucidar sobre os desafios da política linguística. Mas antes de passar a palavra ao nosso estimado orador, vou passar a palavra ao meu jovem colega do Camões, docente Camões, aqui no nosso instituto, ou seja, na Universidade de Heidelberg. Então, Ricardo. Muito boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que dou início à nossa próxima palestra e tenho a honra de apresentar o nosso próximo convidado, diretor executivo do ILP, Instituto Internacional de Língua Portuguesa, Dr. João Laurentino Neves. Poucas pessoas terão acompanhado tão de perto a presença internacional da língua portuguesa em contextos tão diversos e em diferentes continentes como o nosso orador. Nasceu em Aveiro em 1963. É licenciado, peço desculpa desde já pela menção do ano em questão. É licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade do Porto e mestre e doutorado em Relações Interculturais pela Universidade Aberta. João Laurentino Neves assumiu, ao longo de várias décadas, funções que o colocaram no centro da promoção internacional da língua portuguesa. As funções são muitas, o currículo é impressionante, mas vou destacar apenas algumas. O nosso orador foi leitor de Língua e Cultura Portuguesas em Moçambique e, em 1998, criou o primeiro centro de língua portuguesa da rede do Instituto Camões, pelo qual foi responsável. Foi coordenador desta mesma rede e, de 2003 a 2012, foi adido cultural da Embaixada de Portugal em Cabo Verde. Entre 2012 e 2018, João Laurentino dirigiu o IPOR, Instituto Português do Oriente, em Macau, e participou em numerosos encontros, fóruns e conferências internacionais dedicados à promoção da língua portuguesa em África, na Europa, na Ásia e na América Latina. O seu excelente trabalho foi reconhecido com a atribuição do primeiro grau da Medalha de Mérito da República de Cabo Verde, em 2011, pelo comandante Pedro Pires. De 2018 a 2022, foi vogal do Conselho Diretivo do Instituto Camões e, como já foi dito, exerce funções como diretor executivo do ILP, desde janeiro de 2023. Creio que dificilmente encontraríamos alguém com uma perspectiva mais abrangente sobre os desafios que se colocam à política linguística no espaço da lusofonia. A sua experiência reúne o olhar do académico, do professor, do gestor cultural e do responsável institucional, sempre com a língua portuguesa como ponto de encontro entre diferentes culturas. É, por isso, um enorme privilégio podermos ouvi-lo hoje a discursar sobre o tema Desafios da Política Linguística. Dr. João Laurentino Neves, quero agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui presente. Passo-lhe então a palavra. Muito obrigado. É uma apresentação muito simpática, mas não é verdadeira. Aquilo que diz ali, aquilo não é verdade. Bom, Sr. Embaixador da República de Angola, na Alemanha, Sr. Cônsul-Geral de Portugal, em Estugarda, senhoras autoridades académicas da Universidade de Heidelberg, dos diferentes departamentos, a caros estudantes do curso de interpretação e professores do estudo da área de interpretação e tradução. Como dizem em Cabo Verde, tem uma fórmula que eu adoro, que é todo o protocolo observado, está tudo cumprimentado, sintam-se todas e todos cumprimentados, e quero começar por dizer que é para mim uma honra muito grande ter recebido o vosso convite e estar aqui para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa entre pessoas que, como eu, trabalham para essa promoção da língua portuguesa como uma língua
internacional. E nada se faz sozinho, e o instituto que eu dirijo tem tido um papel importante, quero assim acreditar, que resulta muito desse trabalho que se faz em muitos sítios do mundo e aqui também para promovermos esta língua portuguesa como uma língua de futuro. E é também relevante que o convite, quando o recebi e o achei honroso, vir a uma universidade que é das mais antigas na Europa e que tem um lema que eu fui procurar, pesquisar qual era e que descobri que tem uma locução latina que diz sempre apertus, ou seja, sempre abertos à diversidade, sempre à procura da diversidade como fator, como recurso para o avanço, para o futuro, que é exatamente o mesmo lema que me traz aqui hoje falar convosco. É observar a diversidade, valorizar a diversidade como um recurso que temos para o futuro, seja ela a diversidade linguística ou a diversidade cultural. E é desta perspectiva que eu gostaria de partir. O que aqui trago não são nem grandes questões académicas, nem nenhuma interpretação crítica. O que trago aqui é uma leitura pessoal, que obviamente traz com ela a instituição que eu represento, mas que eu queria que vissem como uma partilha, como uma reflexão que faço convosco na sequência de outras que já assistimos. E, portanto, é uma leitura pessoal que eu assentaria de início em 3 pontos que partilho convosco. O primeiro ponto que eu gostaria é de pegar numa declaração, em 2, aliás, declarações dos chefes de Estado e de Governo da CPLP, que é a organização a que o ILP, como instituto da CPLP, pertence, dizia 2 declarações dos chefes de Estado e de Governo, que é o órgão máximo da CPLP, e que inscreveram em 2 declarações, está lá escrito, a língua portuguesa como uma língua global, pluricontinental e pluricêntrica. Esta declaração é uma declaração política e desde logo configura, portanto, uma declaração de política de língua. E é por aqui, talvez, que nós temos que começar por compreender como é que os chefes do Estado e dos governos do espaço de língua portuguesa veem a própria língua. E eles veem-na assim. Ora, se nós quisermos percorrer cada um destes termos, apercebemos-nos, desde logo, de que há aqui algumas matizes importantes. A primeira, pluricontinental, é talvez a mais simples. Ela remete para o facto de que a língua portuguesa é a língua oficial em países que se distribuem por 4 continentes e, portanto, é apenas uma designação geopolítica. Já a questão da língua global é uma consideração que, pese embora ser também de âmbito geopolítico, já engloba alguns critérios. Alguns investigadores, nomeadamente isto começou com Crystal, que o fez para a língua inglesa, e depois com outro investigador, Blomaert, que veio para a questão da globalização, e começou-se a discutir o conceito do que é uma língua global. Hoje temos mais ou menos consensualizada a ideia, uma equipa de investigadores liderada pelo professor Luís Reto, em Portugal, também estabelece estes critérios, mas hoje temos mais ou menos consensualizado o que é que se entende por uma língua global. E é aquela que ali está. É uma língua com uma amplitude multinacional como língua oficial, como temos 9 países mais uma região administrativa especial, Macau. É uma língua que tem presença em vários países e continentes como língua primeira, língua 1 ou língua segunda. É uma língua que tem estatuto de língua oficial em organizações internacionais. É uma língua de comunicação internacional, de comércio, de ciência e de diplomacia. Tem um ensino alargado como língua estrangeira ou como língua segunda. Tem um número considerável, em milhões, de falantes que a utilizam. É uma língua com impacto literário, artístico, cultural e, finalmente, é uma língua com um processo estável ou em expansão. A professora Edeleise pôs aqui alguns dados há pouco, que eu me dispenso, portanto, de os repetir, que nos dizem que a língua portuguesa cumpre, juntamente com um conjunto de outras línguas, este critério para se considerar como uma língua global. E, portanto, estes 2 critérios geopolíticos. Mas há um terceiro que lá está, que é aquele de língua pluricêntrica, que já aqui suscitou alguma discussão e que eu também não deixarei de contribuir para isso. E sobre a língua
pluricêntrica, eu gostaria de dizer que muitas vezes o conceito é utilizado como sinónimo de língua pluricontinental. Muitas vezes diz-se que o português é uma língua pluricêntrica porque é falada em vários países. Ora, o conceito de pluricentrismo não é um conceito apenas geopolítico, é um conceito sociolinguístico e sociopolítico, porque ele tem outras implicações. Eu já lá vou às implicações, mas para esclarecer, no ILP seguimos um pouco aquilo que é a visão de pluricentrismo que muitos investigadores, à cabeça dos quais se destaca Muir, como pus ali, que tem esta ideia, que não é partilhada de maneira nenhuma por todos os académicos, mas nós seguimos este conceito de que uma língua pluricêntrica é aquela que é usada em pelo menos 2 nações com o estatuto de língua oficial, ou cooficial, ou língua de Estado, que tem normas codificadas que participam da construção da identidade nacional e da identidade pessoal de cada um dos seus cidadãos, tornando assim cada nação num centro produtor de norma, pelo uso deliberado dessa norma, que assim é específica àquele contexto. E, portanto, aquilo que se acrescenta ao Muir também, as variedades devem possuir suficientemente, as variedades da língua devem possuir suficientes características linguísticas e ou pragmáticas de uso que as distingam de outras e servirem de símbolo para a expressão de uma identidade e de uma singularidade social, um meio, portanto, de construção de identidade reconhecido como tal. Eu quis trazer isto porque mais à frente vão perceber porque é que é a importância para mim de situar o que é que eu vejo como uma língua pluricêntrica. A segunda questão decorrente desta que eu trago, e portanto só aqui uma nota, portanto a língua pluricêntrica não é apenas aquela que tem normas codificadas diferenciadas, é também aquela que participa da construção da identidade pessoal e da identidade nacional nos contextos onde circula. Uma segunda ponto de referência que eu trago é a questão da variação. As línguas são construções sociais. As línguas realizam-se no contacto, na realização social que as pessoas com elas constroem. E são, portanto, as línguas portadoras de experiências históricas, sociais, culturais, políticas, científicas. Já discutimos aqui também de uma determinada comunidade. E esse conjunto de experiências diferencia uma comunidade de outras comunidades, dentro da mesma língua. E, portanto, essas experiências estão, de alguma maneira, presentes naquilo que é o comportamento linguístico. O comportamento linguístico de uma comunidade que se reúne num país chamado Portugal, que é diferente daquilo que é o conjunto de experiências de uma outra comunidade que se chama Angola, ou de outras comunidades, e mesmo dentro dos países há comunidades diferenciadas. Isto para dizer que a variação é um fator inerente à língua portuguesa, como outras línguas. Há quem recusa a ideia da variação e afirme que a língua é pura. As línguas variam no espaço e variam no tempo. A marca da variedade dentro da língua portuguesa, da variação, é uma marca intrínseca da língua portuguesa e não é um problema, é um recurso. Porque isso aporta à língua, obviamente, um dinamismo, uma flexibilidade, como eu dizia ao almoço, um colorido, que é absolutamente enriquecedor daquilo que é o seu papel. Um terceiro ponto de referência que eu gostaria de referir é também que, para além dessa importância comunicativa e simbólica, as línguas são instrumentos de poder, não há dúvida. Isto é, as línguas participam de estratégias de poder e de influência que são desenvolvidas por Estados, no âmbito da chamada diplomacia pública. Por isso, um investigador, Calvet, um francês, estabelecia aquilo que ele chamava o mercado das línguas. Baseando-se, é verdade, nos estudos de Bourdieu, que falava também desse valor, mas as línguas, dizia o Calvet, constituem recursos com valor social, político, económico, apresentando-se como uma espécie de um bem num mercado simbólico de âmbito local, regional ou global. E integram, por isso, porque são instrumentos de poder, políticas públicas ao nível interno e também, obviamente, ao nível externo. Ora, porque é que isto é importante? Porque, obviamente, quando queremos apostar naqueles elementos que aqui já falámos também, políticos, económicos, científicos, culturais das línguas, o que estamos também a apostar é na valorização da língua portuguesa nesse mercado de línguas, por forma a que ela tenha, do ponto de vista da sua relevância internacional, um posicionamento cada vez mais importante. Estes 3 pontos de referência, como digo, servem para eu
introduzir então aquilo que considero serem os 10 possíveis desafios em termos de política de língua para a língua portuguesa. Se calhar não vou ter tempo de os ver todos, mas pelo menos deixo-os aqui e fica a apresentação para partilho. Desses 10, começo por um elemento que é relativamente pouco usado. Numa obra que recentemente foi publicada e que teve o apoio do ILP, um constitucionalista português trabalhou a questão do direito da língua. Em Portugal, esta não é uma área no direito que tenha grande expressão e a ideia é que ela passe a ter mais expressão. O direito da língua é, no fundo, estudarmos aquilo que são os princípios e as regras jurídicas que visam, dentro de uma determinada comunidade, um Estado, se quisermos, disciplinar regimes linguísticos, no sentido de proteger o uso pessoal da língua, portanto, o direito à língua de cada cidadão, mas também protegermos aquilo que é o estatuto da língua, ou seja, o direito da língua em cada uma dessas comunidades. E, portanto, definir, de alguma maneira, o regime linguístico, bem como o critério para a aplicação do estatuto de ser ou não língua oficial. Pus ali uma nota só para percebermos a importância disto. Nenhum país de língua portuguesa tem apenas uma língua oficial. Nenhum. Nem mesmo Portugal. Portugal tem um estatuto especial para uma língua regional, que é o mirandês, e mais 2 línguas. E, portanto, isto faz com que, neste momento, a língua portuguesa conviva com os números aqui, eu tenho aqui -4 que a professora Edeleis apresentou há pouco, é um levantamento difícil, eu o coloco nas 335 mais 20 línguas que não são chamadas línguas indígenas ou originárias ou locais, como quisermos chamar, que são línguas que vieram com fluxos migratórios, línguas de imigração ou línguas coloniais. Eu dizia, no conjunto a língua portuguesa convive, aquele talvez seja o número mais relevante, com 4,85% do total das línguas que existem no mundo, que segundo o etnólogo são 7.159. Significa isto que a língua portuguesa é língua parceira de outras cerca de 350 línguas e isto, obviamente, o que é que faz? Faz com que os Estados tenham que definir políticas de língua para as línguas que existem dentro do seu território. E isto é preciso saber como é que esta diversidade linguística se transfere para um reconhecimento jurídico institucional no âmbito político e no âmbito público e no âmbito privado. Eu talvez vá passar, para não demorar muito tempo, mas para mostrar porque é que isto para mim é um desafio. Porque nós temos grandes diferenças nos países de língua portuguesa sobre esta matéria. Por exemplo, em 2 deles, a Constituição desses países nem sequer refere o caráter oficial da língua portuguesa. E isto tem implicações. Significa que se a Constituição, que é, a carta máxima do ponto de vista jurídico do Estado de Direito, se a Constituição não refere a língua como língua oficial, todo o ordenamento jurídico não o reflete igualmente. E isso aplica-se depois ao ordenamento público, porque se não há jurisdição sobre esta matéria, pois também não há obrigação nem da parte da sociedade civil, nem da parte das instituições públicas, nem da parte das organizações de cumprirem qualquer preceito sobre esta matéria. Portanto, a juridificação é uma matéria essencial em matéria de política linguística, começa aí. E aquilo que nós já percebemos é que é um desafio para a língua portuguesa que possamos encontrar uma forma de perceber o nível de juridificação que existe em cada Estado-membro e que é tão diferente. E precisamos, diz o Jorge Bacelar Gouveia, o nosso investigador, que apesar de, por exemplo, em Portugal, o nível de juridificação ser muito elevado, isto é, de existirem muitas normas que regulam o uso da língua portuguesa, nós tivemos em Portugal uma polémica muito forte, muito recente, sobre o facto das universidades designarem as suas faculdades pelo nome em inglês, Lisbon Business School, Nova Business School, e isto foi uma polémica enorme porque a lei obriga, não proíbe que se diga em inglês, mas obriga a que, em primeira instância, tem que estar o nome em português. E esta jurisdição é muito importante, porque regula, efetivamente, o uso da língua. Ora, o que o investigador diz é que é preciso, talvez, uma lei geral da língua portuguesa, para Portugal, que reúna
todo o aparato jurídico que regula a utilização da língua portuguesa e vermos o que é que está e o que é que não está, o que é que ainda lá faz falta. Por exemplo, hoje discute-se muito as questões da nacionalidade. E, se calhar, esta era uma proposta que, do ponto de vista do conjunto dos países, também faria sentido. Vermos de que ponto é que era possível encontrarmos uma concertação e uma harmonia para uma lei no que diz respeito à língua portuguesa, e percebam que isto nada tem contra as línguas nacionais ou as línguas locais, nada. Faço aqui o apelo que me compete para a língua portuguesa, mas em nada isto tem a ver com, obviamente, qualquer posição contrária sobre esta matéria. Eu diria, portanto, que a questão do direito à língua e do direito da língua é um primeiro desafio para as políticas linguísticas, porque daí partimos para tudo, e nomeadamente para a questão seguinte que eu queria aqui trazer. No segundo desafio, nós percebemos pelas estatísticas, pelas projeções demográficas, que a língua portuguesa será uma língua de grande crescimento até 2100. Prevê-se que esse crescimento seja exponencial em África e que deslocará o número de falantes. Hoje em dia é o Brasil que tem a maioria, mas em 2050 esse número já se deslocará para a África por força, sobretudo, daquilo que serão os números de Angola e de Moçambique. E assim prevê-se que a língua portuguesa seja falada por 387 milhões em 2050 e por 487 milhões em 2100, dos quais 266 milhões, e aqui está a tal maioria, em Angola e Moçambique. As projeções são das Nações Unidas. Ora bem, eu gosto muito destas projeções e elas ficam bem ali num gráfico. O problema é, elas só se concretizam, do meu ponto de vista, se nós tivermos os sistemas educativos dos países a funcionar em pleno e a garantir o acesso à língua portuguesa por parte de todos os cidadãos, relembrando aquilo que eu disse há pouco, que nenhum país é monolingue. E que a língua materna de muitos cidadãos da CPLP não é o português. Muitos deles contactam com o português na escola. A realidade atual diz-nos isto. Nós temos no âmbito CPLP cerca de 4,5 milhões de crianças que em idade de irem à escola não vão. E temos 17,8% de estudantes que, estando em idade de integrar o ensino secundário, na totalidade dos países da CPLP, não vão à escola. Ora, a escola é um fator crítico de acesso à língua portuguesa, de acesso ao conhecimento, da divulgação e da circulação da língua portuguesa nos respectivos países. Portanto, se aquela estatística é muito agradável de nós crescermos até aos 487 milhões, para isso é bom que estas questões que temos ainda nestes países de estendermos a escolaridade obrigatória e das crianças poderem aceder aos sistemas educativos é uma questão que, do ponto de vista da CPLP, tem também que ser levada em consideração, senão não passará disso mesmo, de uma projeção. Um terceiro desafio que aqui vos trazia já foi aqui aflorado. É a questão do pluricentrismo e da fragmentação. Como vos digo, não é nada pacífica do ponto de vista académico a noção de pluricentrismo. A realidade que nós hoje descrevemos é que o espaço da CPLP é, acima de tudo, um espaço bicêntrico. Temos a variedade do português chamado europeu, não sei porquê, porque se a outra é do Brasil, não sei porque é que a outra não é de Portugal, mas assim fica. É a variedade do português europeu e a variedade do português do Brasil e não americano, mas pronto. Eu não concordo muito com esta visão bicêntrica, por isso agora vos recordo aquela definição de Miur. Não concordo, porque aquilo que eu acho que temos hoje é claramente a língua portuguesa é uma língua de expressão pluricêntrica, porque, mesmo que tivesse só as duas, já dava, de acordo com a classificação do Miur. Mas aquilo que nós temos é a língua portuguesa hoje reconhecida em muitos países, que a têm como língua oficial, apesar de não terem a tal norma definida, não há a norma do português de Angola, não há a norma do português de Moçambique, estão em construção,
Mas o que temos é uma consciência clara das suas populações, dos seus cidadãos, de que a língua portuguesa faz parte da sua identidade. A sua língua portuguesa, não é a língua de ninguém, é a sua língua portuguesa, é parte integrante daquilo que ele é como cidadão. É parte da sua cidadania, da sua identidade. E esse é um princípio que, de acordo ainda com Miur, serve já para nós dizermos que há um pluricentrismo latente. E, portanto, ele existe e é real. Eu pus ali que o reconhecimento pela comunidade da variação endógena, daquilo que é a sua utilização da língua, e da participação da língua portuguesa na matriz identitária, é acompanhada do outro processo que, entretanto, vai correndo de descrição daquilo que é essa variedade específica. E em Angola e Moçambique esses estudos estão muito avançados. A comunidade académica tem desenvolvido muitos estudos que procuram caracterizar, do ponto de vista normativo, aquilo que é o uso do português, que é um passo importante, eu também já lá chegarei. E, portanto, eu digo que, quando falam em bicentrismo, eu digo que essa é uma designação muito conservadora. De facto, hoje em dia já temos pluricentrismo claro no espaço de língua portuguesa. Mas isso levanta duas questões. A primeira é aquela que aqui foi suscitada. Isso é verdade ao nível académico. Temos inúmeros trabalhos que estudam e impulsionam as visões pluricêntricas. A verdade é que ao nível político, pese embora aquela declaração com que comecei a dizer que é língua pluricêntrica, ao nível político o termo pluricentrismo não aparece em nenhum documento orientador, por exemplo, para a área da educação. Ou seja, o termo, o conceito, está arredado daquilo que são as orientações políticas que os Estados emitem. E aquilo que eu pus ali foi isso mesmo, o conceito, a valorização da variação que o conceito tem e o reconhecimento do pluricentrismo não integram os documentos orientadores de política educativa ou o tal ordenamento jurídico respeitante à língua portuguesa em nenhum Estado-membro. O tal direito da língua que eu há pouco falava não diz lá nada sobre pluricentrismo. E isto tem que se lhe diga, porque isto tem um impacto, por exemplo, os níveis de certificação em língua portuguesa, os internacionais, os sistemas, o CAPLO do português europeu, o CELP-BRAS do português do Brasil, não são intercomunicadores, ou seja, não se reconhecem mutuamente. E tem outras implicações óbvias quando as variedades não ocorrem e quando há mobilização. Por exemplo, vou pôr aqui um caso limite. Se um cidadão angolano, quando a sua norma estiver codificada, decidir fazer um exame num outro país qualquer de língua portuguesa e utilizar a sua norma, isto é ou não é reconhecido, ou se aquilo que ele escreve é considerado como um erro. É um problema que começamos a lidar. Mas o maior problema para mim é que, ao não reconhecermos o conceito de pluricentrismo do ponto de vista de políticas, nós não favorecemos aquilo que um investigador que eu gosto, Dollinger, chama da consciência pluricêntrica. A consciência pluricêntrica é importantíssima, porque significa que cada cidadão valoriza aquilo que existe à sua volta do ponto de vista da variação na língua portuguesa e evitamos aquelas classificações de que uns falam bem, outros falam mal. E, portanto, a consciência pluricêntrica faz-se ensinando-a, trabalhando-a, nomeadamente nas escolas. Dollinger também chama a isto outra coisa que é Non-Dominant Standard Mindset, e eu, desculpem, não traduzi, mantive a designação oficial, original, exatamente para dizermos que a consciência pluricêntrica ajuda-nos a mitigar essa tendência para considerarmos as variedades não dominantes como inferiores. Aquilo que a professora Edeleise também falava. O que é importante é afastarmos essa ideia de que há variedades mais importantes do que outras, porque os países são mais ou menos desenvolvidos ou têm mais ou menos peso demográfico. Esse é aquilo que a valorização da variação e a mitigação das tensões é crucial com esta chamada consciência pluricêntrica. Uma outra questão que se pode suscitar nesta questão tem a ver com algum receio que existe de que aceitar o pluricentrismo significa aceitar uma fragmentação da língua. No fim, poderia acontecer que o pluricentrismo desse origem a diferentes línguas dentro da mesma língua. E há quem defenda. Há quem defenda hoje que, por exemplo, a variedade do português do Brasil já deveria independentizar-se da língua portuguesa e ter outro nome, chamado brasileiro, ou outra solução. E este é um risco que alguns defendem, obviamente,
E também temos outras reações, que é, face a isto, endurecer um pouco a visão da língua no sentido muito nacionalista, que é ser contra uma visão pluricêntrica, porque exatamente o que há a defender é a pureza da língua, porque de outra maneira a língua perde a sua pureza. São, obviamente, questões extremadas que eu penso, e já vos digo também o que é que eu penso sobre isto. Portanto, há aqui um risco na questão do pluricentrismo, que é, por um lado, termos correntes a defenderem um monolinguismo e a defenderem um nacionalismo, e por outro temos outros correntes a defenderem um fracionamento da língua e dando origem a novas. Por exemplo, discute-se muito esta questão de irmos ao Google e termos a possibilidade de escolher entre português do Brasil, português europeu, amanhã português angolano, português moçambicano, português timorense, e qualquer dia diríamos que estamos a traduzir de português de Angola para português do Brasil, ou traduzir de português de... Este é o risco que poderia existir. Há outros, por exemplo, muito recentemente veio alguém defender a mudança do nome da língua portuguesa, porque a língua portuguesa carrega um estatuto colonial e, portanto, tínhamos que arranjar outra designação, que ele na altura disse que se poderia chamar língua geral. Bom, como veem, a questão do pluricentrismo é muito tensa, é uma questão, um desafio em termos de política linguística, pese embora nós defendamos que ela é uma questão. Mas, então, como é que se pode mitigar esta questão? Um outro desafio que pus ali é, obviamente, através de uma gestão multilateral da língua. É do reforço dos mecanismos de gestão multilateral da língua que, de alguma maneira, se mitigam estes receios e também estes desejos, digamos, mais fragmentadores. Essa gestão multilateral permite, julgo eu, uma consolidação do caráter pluricêntrico da língua, que é inevitável, uma mitigação, uma redução da tensão entre as variedades, permite, que é importante, uma coesão interna da língua. É verdade que nós temos que manter ao máximo, dentro da aceitação da variedade, também temos que manter um diálogo sobre a coesão interna da língua e podemos discutir desse modo processos de internacionalização. Esta gestão multilateral, eu acho, traz ainda consigo ideias muito positivas, nomeadamente de reduzirmos a ideia de hegemonia de uma variedade sobre a outra, de uma variedade ser mais importante do que a outra, de reforçarmos o sentido de pertença das pessoas ao mesmo espaço, à mesma língua, tendo variedades diferentes, pertencemos todos a essa língua que se chama ainda língua portuguesa, contribui de alguma maneira para essa democratização do conhecimento, aumenta a viabilidade de políticas comuns e favorece uma coisa que me parece essencial, que é cooperarmos em vez de competirmos. Não deve haver competição entre variedades, o que deve haver é, obviamente, cooperação. E aquilo que eu tenho defendido é transformar a diversidade e a concertação num valor para a língua e não num problema, como tem existido. O ILP tem esse papel, e é isso que temos procurado incutir na instituição, através, nomeadamente, de alguns mecanismos, o desenvolvimento de redes e de ferramentas colaborativas. A professora Edeleise trouxe aqui um exemplo com o portal do professor de língua estrangeira. Criámos grupos multilaterais de reflexão e envolvemos as sociedades civis nessa endogeneização da língua. Só para vos dar alguns exemplos, temos aqui algumas ferramentas que estamos a desenvolver. Criámos o grupo de reflexão multilateral sobre a língua portuguesa, que é um grupo que reúne conselheiros, especialistas, académicos, para pensarmos estratégias conjuntas para a língua portuguesa e também o vocabulário ortográfico comum. Inauguramos no dia passado, 5 de maio, o Atlas Lexicográfico da Língua Portuguesa, que é uma ferramenta colaborativa, aberta. A questão da ciência aberta para nós também é muito relevante. Temos o portal do PPPLE, temos um projeto que se chama Fundo de Apoio a Pequenos Projetos do ILP, que é um programa que apoia pequenos projetos da sociedade civil para o acesso, o uso e a promoção da língua portuguesa, que tem tido um impacto notável, e criámos muito recentemente o Centro de Formação Especializada do ILP, que tem contribuído para o fortalecimento em cada um dos países de um conjunto de investigadores para debatermos estas questões da lexicografia, da terminologia, das ferramentas pluricêntricas.
Um quinto desafio que aqui elenco, e digam-me se quando eu atingir o meu tempo, e eu calmo, obviamente, são os ambientes digitais, que são um desafio muito grande. A presença das línguas nos ambientes digitais é hoje essencial para a valorização, o prestígio e a relevância das línguas, seja relevância económica, social, cultural, científica, por aí adiante. Por exemplo, se nos lembrarmos que hoje em dia 23% do comércio mundial de retalho é feito através da internet. São 2,77 mil milhões de consumidores aqueles que se reúnem nos ambientes digitais. Uma língua que lá não esteja é, portanto, uma língua com dificuldades de acesso e de presença nesse espaço fundamental que são, por exemplo, a economia, mas poderia dar outros. Existem cerca de 7.500 repositórios de ciência na internet. Desses, 400 repositórios são em língua portuguesa, pese embora ser difícil este levantamento, pois se a língua portuguesa não tiver uma forte presença no domínio da ciência, como já vimos, é uma perda de importância, de relevância e de valor para a língua portuguesa no tal mercado das línguas. Pus ali mais alguns nomes, existirão perto de 1,5 mil milhões de sites na internet. A verdade é que muitos não estão ativos, mas pelo menos temos a garantia de que 208 milhões de sites na internet estão em atividade elevada, que são, obviamente, significa que parte importantíssima do conhecimento científico, técnico e educativo hoje está ali, é por ali que passa. E, portanto, o acesso digital constitui um ponto crítico para o exercício da cidadania, isto é, se tudo passa tanto pela internet e pela comunicação tecnologicamente intermediada, se não está lá uma presença forte de uma língua, isso é, obviamente, um fator de depreciação dessa língua. Portanto, o capital digital de uma língua tem dois fatores críticos, do meu ponto de vista. Uma é a capacidade das pessoas acederem e outra são os conteúdos que lá estão. Ora, para nós, no espaço de língua portuguesa, como vos pus ali, nós estamos muito abaixo daquilo que é a média mundial de acesso à internet, 77,9%. Os nossos países estão, na maioria, muito abaixo desse indicador. E isto significa que temos uma forte população excluída do acesso a esta área de conhecimento por onde circula hoje muita da informação, da formação, dos negócios, da cultura, da ciência. Porque, como digo, temos uma brecha digital e teremos cerca de 90 milhões de cidadãos sem acesso à internet. E isto é um desafio para a língua portuguesa, da mesma forma que o é o facto de apenas 3,35% dos conteúdos que estão disponíveis na internet serem em língua portuguesa. A tal que nós dizemos que é a 6ª língua mundial. E isto, e se tivermos em consideração que desses 3,35%, 90% desses conteúdos são produzidos num único país, o Brasil. E, portanto, isto significa que nós não só temos uma brecha digital, mas temos aquilo que designamos por uma brecha de conteúdos. Também a produção de conteúdo é baixa e ainda por cima está muito desigualmente produzida. E isto para nós para mim, é um grande desafio de política de língua. Encontrar formas de diminuir a brecha digital e de aumentar a literacia e de investir na criação de conteúdos digitais é um desafio enorme para a língua portuguesa do ponto de vista da sua importância no ambiente digital. E porquê? Porque, associado ao ambiente digital, temos hoje em dia um fator crítico que é a associação das línguas às tecnologias, porque já percebemos todos hoje que isto vai para o computador e hoje em dia passamos muito tempo a consultar ferramentas, sites que utilizam a inteligência artificial, que utilizam modelos de tratamento de linguagens naturais, os LLMs, Large Language Models. Ora, esses modelos de inteligência artificial vivem de dados, vivem de conteúdos que estão na internet. E, portanto, se há conteúdos em língua portuguesa, os motores vão buscar. Se não há conteúdos, não vão. Vão em inglês buscar, traduzem automaticamente para português, como acontece com o ChatGPT. O ChatGPT não vai buscar conteúdos em português, vai buscar conteúdos em inglês, traduz. Significa isto que a visão que está nesses dados, os dados não são objetivos. Os dados alguém os pôs lá e selecionou os dados que são relevantes e os dados que não são relevantes. E isto hoje pertence a 5 ou 6 big techs internacionais. E, portanto, ter a soberania da língua de que eu falava pressupõe termos uma presença forte nesse ambiente que garanta que os dados que são recolhidos para o treinamento dos modelos são buscados nos próprios produtores de língua portuguesa desses Estados, os países. E, portanto,
a criação de dados e a gestão de dados nos países de língua portuguesa é um fator crítico para a questão da presença da língua portuguesa nos modelos e nas tecnologias de língua. E essa sobrevivência da língua portuguesa como língua de tecnologias tem ali dois impactos muito grandes. Depende, obviamente, o capital que reúna, demográfico, económico e tecnológico. Para vos dar um exemplo, a IBM colocava, num determinado ponto do trabalho investigativo, como colocava a língua portuguesa em 12º lugar na sua ordem de importância. 12º. Pese embora ser a tal 5ª ou 6ª língua. Mas do ponto de vista do interesse comercial de uma grande Big Tech, não tinha porquê, porque não tem capital demográfico, económico e tecnológico suficiente. Mas isto é fundamental para assegurar aquilo que é a soberania linguística. A soberania de os dados e a informação sobre uma língua serem, em primeira instância, propriedade detidas pelos próprios cidadãos e pelas suas organizações e os seus Estados. E, portanto, é importante termos tecnologias, os LLMs, que tomem a língua portuguesa como língua de partida e termos bases de dados, chamados datasets, não é? Que sejam capazes de assegurar que os modelos de linguagem vão aí buscar os seus dados em primeira instância, datasets de língua portuguesa. Só para vos pôr ali mais alguns dados, este portal tem uma estimativa do número de datasets e do número de modelos de linguagem que existem para cada língua. A língua portuguesa está em 10º lugar, tendo registados cerca de 2.225 datasets. Estamos a falar de largos bancos de dados. E no espaço de língua portuguesa existirão cerca de 30 modelos de processamento de linguagem, mas se repararem ali para os números, basta ver onde é que andam os números em inglês e em chinês e em francês, ou espanhol ou russo, para vermos que estamos ainda longe de produção nessa matéria. Eu coloquei aqui o exemplo dos dois grandes modelos de linguagem que neste momento existem para o espaço de língua portuguesa, o Evariste AI, que é um modelo que se baseia exclusivamente em datasets de língua portuguesa, e a Amazónia, que é o modelo de inteligência artificial do Brasil. O problema é que o Evariste AI tende a ir buscar muitos dados ao português europeu e a Amazónia tende a ir, os seus datasets são fundamentalmente do português do Brasil, o que significa que isso exclui, como facilmente compreendem, muito, também pela dificuldade que há em aceder a dados provindos desses países. Eu julgo que um grande desafio seria, obviamente, a constituição de um modelo de IA integrado, inclusive e multilateral, que reunisse e garantisse uma representatividade nos datasets daquilo que são as realidades dos diferentes países. Não sei se ainda tenho tempo, se ainda posso... 2 minutos. Então deixa-me lá ver. A ciência, então eu vou passar aqui a ciência porque já debatemos esse tema na conferência anterior, já o debatemos, então eu vou passar à frente. Sim, mas eu passo à frente para não... E passo às organizações internacionais. É, obviamente, outro desafio de política linguística. Aquilo que é a presença da língua portuguesa nas organizações internacionais. Não temos um número fixo para dizer quantas organizações é que o português é a língua oficial ou língua de trabalho, porque os critérios variam muito. Se são agências internacionais, se são organizações internacionais, há aqui uma dificuldade em contabilização, mas andará um número à volta das 35. E, portanto, é evidente que a presença numa organização internacional é um sinal de relevância para a língua, como língua de comunicação internacional, e isso cria valor para os seus falantes e para os seus países. Uma língua ser língua oficial de uma determinada organização, isso obviamente tem impacto e valoriza quem a fala e é um fator de atratividade para novos falantes, porque as pessoas quando escolhem aprender uma língua pesam aquilo que são critérios da sua funcionalidade, da sua importância estratégica, etc. E, portanto, eu diria que quanto mais organizações internacionais a língua portuguesa estiver presente, maior o seu peso político, económico e cultural. Dessas 35 organizações, a língua portuguesa está presente em várias que são muito importantes. A União Europeia, o Mercosul, a OAI, a CPLP, a União Africana, a CEDEAO, a UEMOA, enfim, há várias. Falta-nos, como discutíamos ao almoço, faltam-nos ali as Nações Unidas, que é obviamente uma questão muito importante. Porquê? Bom, porque seria obviamente um reconhecimento muito importante daquilo que é a expressão demográfica e política
dos países de língua portuguesa por parte de um organismo tão relevante quanto as Nações Unidas, mas, sobretudo, eu acho, é porque isso seria um sinal claro de que as Nações Unidas valorizam o multilinguismo e a diversidade cultural no sistema mundial. E esse sistema estar hoje fechado e vedado a línguas que têm relevância internacional, penso que é um sinal que não é favorável àquilo que nós defendemos, que é a preservação da diversidade linguística, da diversidade cultural. E, ao mesmo tempo, quando se aceita isso, o que se aceita também é o reconhecimento de comunidades históricas e culturais que estão subrepresentadas nos centros de decisão internacional. Os pequenos países têm mais dificuldade, nós somos um conjunto de pequenos países, retirando a dimensão muito grande do Brasil, territorial também de outros países, mas do ponto de vista da cena internacional, e isto, a língua portuguesa nas Nações Unidas, é uma forma, obviamente, de ganharmos escala em todos os nossos países. Mas, para mim, o grande desafio, para além desta questão das Nações Unidas, é conseguirmos mapear na língua portuguesa as organizações onde estamos e aquelas onde não estamos e é prioritário que estejamos, e elencarmos um plano de ação para 1, 2, 3, 4 ou 5 organizações que sejam aquelas em que nos focamos. E não temos ainda, para a língua portuguesa, esse plano constituído e é, portanto, para mim, um desafio de política linguística. O último que eu punha aqui, não é o penúltimo, é a questão do mapeamento digital da língua portuguesa. Nós não temos, já conversei isto com várias pessoas, não temos de facto um observatório para a língua portuguesa como outras línguas têm. E esse observatório permite-nos mapear, permite-nos acompanhar a dinâmica e recolher indicadores dos países que neste momento não dispomos. Este é um projeto que estamos a iniciar no ILP, que eu espero que tenha sucesso, já para o meu sucessor, que eu espero que tenha também a continuidade deste projeto. Última coisa, pus a diplomacia cultural e a diplomacia de língua. Este é outro desafio que eu vejo. Aquilo que nós hoje entendemos como diplomacia cultural e diplomacia de língua, que eu penso que também é um desafio na medida em que temos que ajustar um pouco este conceito. Eu acho que os conceitos de diplomacia cultural e de língua estão ainda muito associados aos conceitos de soft power, do nation branding e da agenda setting, perdoem mais uma vez o inglês, mas são as designações internacionais, e hoje temos visões diferentes, nomeadamente no sul global, temos visões da diplomacia diferente, como aquela que eu ponho só aqui para vos dar um exemplo, como aquela que Vila Nova promove, que é uma questão de centrarmos a diplomacia no reconhecimento da diferença e da alteridade e na celebração da diversidade cultural, encontrando formas participativas de co-criação e de co-recepção. Não ser a diplomacia uma forma de convencer os outros daquilo que eu sou bom, é uma forma de co-criar e de co-receber. E, portanto, é um espaço de negociação entre partes. E eu penso que a diplomacia cultural e a diplomacia de língua hoje em dia se devem basear aqui. Pronto, vou passar aqui. Deixa-me só dar este estado. Pronto, eu acabo já. Deixa-me só dar este estado para a diplomacia da língua. Porque nós falamos desta questão da internacionalização da língua. O que é, afinal, a diplomacia de língua? Bom, a diplomacia de língua, do ponto de vista académico, aparece sempre junta à diplomacia cultural, dentro da diplomacia cultural, não aparece de forma muito isolada. De qualquer maneira, é possível termos ali uma possível ideia do que é a diplomacia da língua como conjunto de políticas, estratégias e práticas orientadas para a promoção internacional de uma língua, fomentando uma percepção acrescida do seu valor. Nós dizemos sempre que a língua portuguesa é a língua mais importante do mundo, como é óbvio, não é nem outra coisa eu poderia vir aqui dizer. E visando reforçar a sua presença global e o capital simbólico dos seus falantes. Tendo em conta isto, que nós estamos todos interessados no espaço da CPLP em promover internacionalmente a língua portuguesa e, portanto, em desenvolvermos ações de diplomacia da língua, se olharmos um bocadinho para o mapa da oferta da língua portuguesa no mundo hoje, o que é que nós verificamos? Verificamos que ela é oferecida em pelo menos 85 países. Isto é bom, significa que 43,6% do total mundial de países têm a língua portuguesa oferecida nos seus sistemas curriculares ou extracurriculares. E se repararmos ainda, em cerca de 35 países, ela é mesmo língua curricular, presente nos currículos dos ensinos não superior e superior. É o caso da Alemanha, com a rede do EPE. Isso significa 18% dos países do mundo. Mas se olharmos para essa distribuição, reparamos que 68% dos países da Europa têm oferta de português. No continente americano são 61% os países que oferecem português. Mas depois,
Só 37% dos países em África têm essa oferta e na Ásia são 18%. Se pensarmos que África e Ásia são os dois grandes blocos de futuro do ponto de vista económico e demográfico, talvez tenhamos aqui uma pista para onde é que a internacionalização da língua portuguesa se deve dirigir e os recursos que lhe estão associados, que não são muitos. E, portanto, o que eu proponho, a professora Edleice também aqui falou, de fomentar a criação de plataformas linguísticas, obviamente de colaboração com outras línguas, incrementar essa diplomacia digital da língua, promover uma diplomacia cultural em rede e de comunidades de cocriação e co-recepção e desenvolver alianças linguísticas e multiculturais. E peço desculpa de me ter aqui esticado um bocadinho, mas pronto. Muito obrigado. Muito obrigado, nós. Parece-me que, afinal, aquilo que eu disse no meu texto no início não era mentira e temos, de facto, um orador com muitas camadas, Foi uma apresentação, pelo menos na minha opinião, modesta e humilde, enquanto jovem colega, muito interessante, cheia de pontos que uma pessoa podia pegar e estar agora por horas e horas a desenvolver cada um, mas vou calar meu e tentar perceber se há perguntas na sala. Então, se temos comentários, perfeito na mesma. Desliguei, ok. A minha palavra vai de felicitações. Estou, de facto, impressionada com muita informação que o ILP tem e que pode fazer desta informação a maior divulgação para os países da CPLP. E quer a nível das universidades, como a nível, desde o ensino de base até o nível universitário, porque, de facto, muitas das coisas se desconhecem. E é importante que, de facto, esta ligação da língua e de todas estas explicações dadas a todos os níveis, quer a nível científico, que o ILP faz esses estudos, como disse a professora Edleice, temos muito, de facto, para, no âmbito da nossa organização, refiro-me à CPLP, de poder dar mais vida a ela. Quando eu digo dar mais vida, dar a estes aspectos que nós estamos a ver, não é? No campo político, económico e social, porque o desconhecimento é grande. Não se leva esta informação para a camada estudantil e não só. E se somos uma comunidade, se pretendemos, dentro daquilo tudo que eu disse, pretendemos que ela cresça, mas crescer na diversidade, precisamos, de facto, divulgar muito mais. E neste momento eu digo que felicito a organização deste evento, já ia dizer isso porque, de facto, está a ser um aprendizado para mim, porque é uma matéria ligada à científica e não só, e ela, de facto, está interessantíssima. Uma vez mais, parabéns pela brilhante apresentação que fez. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu não vos quis trazer projetos específicos do ILP, julgo que a reflexão era um pouco mais abrangente. De qualquer maneira, eu deixo ficar a apresentação, até para os alunos, etc., se virem interesse depois em explorar até algumas, enfim, das referências que lá estão e também aquilo que é o nosso trabalho. Eu estou a terminar o meu mandato, com algum orgulho, terminaremos, como sabem, como se calhar não sabem, os cargos de direção do ILP são rotativos entre os Estados-membros, tal como acontece na CPLP, aliás, e o ILP, neste momento, compete a Portugal a direção do ILP, e eu fui designado para cumprir essa missão, que ela está a terminar, mas terminaremos este ciclo de 4 anos com cerca de 250 projetos e programas realizados, que resultaram, para além daqueles que, enfim, que tiveram o seu término e o seu fim, mas que resultarão, em muitos deles, em ferramentas que estão disponíveis hoje em dia
e em programas e projetos que abrangeram comunidades nos 8 países. Há pouco falávamos ali do projeto FAP, Fundo de Apoio a Pequenos Projetos. É um projeto que nós criámos em 2024, vai, portanto, na sua 3ª edição, e que já beneficiou e dirige-se exclusivamente a organizações da sociedade civil, pequenas organizações comunitárias. Em Angola temos várias organizações descentralizadas, no Huila, cá embaixo, Benguela, Luía, temos ali imensas comunidades que usufruem desse programa que beneficiou já uns milhares de pessoas. E, portanto, é com alguma satisfação que eu vejo esse trabalho. Eu queria agradecer também ao Sr. Embaixador a sua intervenção, a sua referência e deixar aqui uma palavra a Angola. Angola tem tido uma participação muito forte no ILP. A sua Comissão Nacional é das comissões que melhor funcionam no ILP e isso é um elemento fundamental de apoio à direção executiva porque significa que os projetos são divulgados, são trabalhados e Angola tem tido aqui um papel muito importante no ILP, que eu agradeço. Posso fazer uma pergunta também? Novamente, sou Josemara Cardoso. Agora eu vou me apresentar de outra forma. Atualmente, no Brasil, eu participo de dois projetos. Eu sou dentro da Associação Brasileira de Linguística, eu sou coordenadora da Comissão de Diversidade, Inclusão e Igualdade, onde a gente trabalha com inúmeras outras disciplinas, pensando aí essa língua de uma teoria que, de alguma forma, dialoga bastante com o que o senhor acabou de apresentar, belíssimamente, trazendo muitos dados. E, em outro projeto, eu sou comunicadora científica. Eu tenho um projeto de divulgação científica da linguagem, chamado Empoderamento Linguístico, que hoje está com quase 20 mil pessoas seguindo o projeto. Nos últimos 40 dias, por exemplo, a gente atingiu mais de 500 mil de pessoas com os conteúdos que a gente produz em parceria com outros comunicadores científicos das ciências da linguagem. Por que eu falo isso? Porque na Alemanha, diferentemente, eu tenho outros cargos ocupando e são extremamente precarizados como professora de língua portuguesa. Nos primeiros 5 anos que eu trabalhei aqui com a língua portuguesa, praticamente foram totalmente voluntários. Eu não ganhava €1 pela aula, pelo português que eu estava desenvolvendo, seja como língua de herança, seja como ensino na educação, seja como dentro da universidade, ou seja mesmo como aplicadora do CELP-BRAS, porque por muito tempo eu apliquei CELP-BRAS sem ganhar absolutamente nada aqui dentro da Alemanha. Por que eu falo isso? Porque você falou muito da questão dessa visão teórica do pluricêntrico, que eu acho interessantíssimo também. Adoro também o conceito teórico de emancipação linguística e defendo o empoderamento linguístico, não à toa eu tenho isso como nome de um projeto. Mas quem fomenta essa língua portuguesa fora desses Estados membros da CPLP? Quem sustenta essa linha, essa rede de pesquisa, sem pensar a língua como esse lugar objeto de língua oficial, né? Por exemplo, aqui na Alemanha a gente tem essa demanda. E por que eu digo isso e pergunto, né, para finalizar? Porque eu também sou mãe de 2 crianças brasileiras que têm o português como língua materna, porque eu, como linguista, consegui fazer isso, mas de todas as minhas amigas praticamente brasileiras que eu tenho, 95% dos filhos já não falam mais português. Ou seja, na primeira geração, essa língua ela já está morrendo. Na segunda geração, praticamente não vai mais existir. Então, pensar aí, talvez, a gente pode pensar numa rede colaborativa de apoio, de fomento a essa língua, também tendo o ILP como um desses fomentadores, né? Quem fomenta essa língua como língua de acolhimento, língua de herança, língua de subjetividade, de identidade de pertencimento, que não sejam essas pessoas que fazem esse trabalho muitas vezes voluntariamente, né? Para finalizar, isso é importante porque eu já fui pedida para não falar português com meu filho na escola.
Então, a escola aqui na Alemanha, uma professora, na primeira série, na alfabetização, ela disse para mim, ela disse, você não pode falar português, porque isso está prejudicando o seu filho. Se eu não fosse linguista, eu não tivesse conhecimento, talvez o meu filho também já não falasse mais o português como ele fala hoje. Obrigada. Muito obrigado pela sua intervenção. Nem de propósito, ao meio-dia comentava que essa espécie de proibição da utilização da língua portuguesa, porque era prejudicial ao desenvolvimento das crianças e à sua integração na língua de escolarização, era muito comum e ainda é entre a própria comunidade portuguesa na diáspora. Eu tenho sobre isso uma opinião que é estritamente pessoal, não vinculo aqui nenhuma organização e muito menos o ILP. Eu defendo que um caminho essencial é a curricularização do português. Politicamente, aquilo que eu acho que deve ser seguido em primeira instância é que a língua portuguesa seja reconhecida como uma língua curricular nestes Estados e não extracurricular. Extracurricular, colocamos a língua na periferia, como um reconhecimento que não é reconhecido pelo respectivo Estado como um conhecimento primordial. O que é que vai para o currículo? Para o currículo vai aquilo que uma determinada comunidade considera que é relevante a sua comunidade aprender. Tudo o que está no currículo é, portanto, considerado como conhecimento relevante. Tudo o que não está no currículo é, portanto, que é um conhecimento periférico. Defender que o ensino do português se deve situar no âmbito extracurricular, do meu ponto de vista, é relegar sempre para um papel periférico a língua portuguesa. Isso permitiria, inclusivamente, que as crianças de origem de países de língua portuguesa que vão à escola, se a sua língua está lá na escola como língua curricular, isso é uma valorização do seu próprio estatuto linguístico. Isso é um fator de autoestima, isso é um fator de reconhecimento da sua identidade como uma identidade importante. Agora, isto é político, isto depende de um determinado Estado aceitar, integrar a língua no currículo. Acontece em alguns, não acontece em todos. Eu pus ali o número, há 35 países que já reconhecem a língua portuguesa como língua curricular. Há outros em que esse estatuto não é obtido. A CPLP não tem tido intervenção nesta matéria. Aliás, do ponto de vista das diásporas, é uma questão sensível também para mim, que não referi aqui, mas é uma questão muito sensível, como lá chegar. Quem o tem feito tem sido Portugal, através da chamada rede do ensino do português no estrangeiro, que é um esforço muito grande que o Estado português faz, de exatamente chegar já não só às comunidades portuguesas, mas às comunidades de língua portuguesa em muitos destes países, porque essa rede hoje beneficia muitos cidadãos de outros países de língua portuguesa que acedem, e o Brasil também tem feito alguma coisa nessa matéria, mas tem-se centrado também, como Portugal, muito no ensino universitário. E eu também tenho a minha opinião sobre isso, que guardo agora, não vale a pena, mas a aposta tem sido muito na presença de leitores e docentes ao nível do ensino universitário. Ele é importante, ele é muito importante. O meu problema sempre é, então, e como é que as pessoas chegam ao ensino universitário a querer o português se não o tiveram na base? Se cá em baixo não se fez esse trabalho com a inserção da língua portuguesa como língua curricular. Outra questão que defendo e que estamos a trabalhar já no âmbito da CPLP, essa já entrou, é a criação de cátedras CPLP nas universidades. Penso que por aí faz mais sentido que os estudos nas universidades do âmbito sejam feitos numa perspectiva CPLP e não numa perspectiva muito, os estudos portugueses, ou estudos brasileiros, ou estudos luso-brasileiros, ou estudos ibero-americanos, como às vezes também aparece. Cátedras CPLP, por forma a que mitiguemos também aquelas questões que há pouco falávamos, de desconsideração de umas realidades em relação a outras, e percebermos a CPLP como uma comunidade diversa, mas uma comunidade coesa também, que tem o seu elemento de coesão simbólico, histórico, cultural, etc., e que importa fomentar estudos dessa transversalidade. Mas muito obrigado pelo seu comentário. Sim. Obrigado. Não, queria só fazer um comentário à apresentação que o professor João Laurentino Neves fez. Penso que tocou em pontos muito importantes e muito oportunos. E eu tomei nota daqueles que me pareceram realmente fundamentais, embora depois também tenha falado em alguns aspectos mais técnicos. E começaria pelo facto do português ser uma língua de futuro.
É uma língua que já é importante, mas que será com certeza, e que dá sinais de que será com certeza muito mais importante ainda no futuro. E esse futuro passa muito por África, passa muito pelo número de pessoas que daqui a uns anos falarão português e que serão a maioria dos falantes de português estarão em África. Isso é um fator importante e que nos dá força. E tem tudo a ver com o pluricentrismo de que falou, que penso que é um elemento de coesão e não de fragmentação e não de fratura. É muito redutor falar no tal bicentrismo, penso eu. O pluricentrismo está aí, e não só a nível dos vários Estados, também a nível regional. Basta pensar na quantidade de sotaques que nós temos em Portugal. Isso também faz parte desse pluricentrismo, enfim, num sentido mais alargado. E, portanto, o que temos que fazer, de facto, e concordo completamente consigo, é gerir esse pluricentrismo, que é um elemento de variedade que traz riqueza e que traz capacidade de crescimento, até perante as pessoas que ainda não são falantes, os estrangeiros, por exemplo, que querão aprender. Eu penso que isso é um fator de interesse e vem nisso um elemento que traz utilidade à aprendizagem do português. Pronto, e era só isto que queria dizer por agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Conselheiro-Geral. Sim, aquilo que salienta são de facto pontos que exigem a mobilização, mais mobilização dos Estados-membros. Como digo, a comunidade académica está muito desperta, ainda que também não seja consensual, como digo, dentro da própria comunidade académica, esta questão do que é o pluricentrismo, mas eu julgo que salientou aquilo que é importante. O que é importante é que nós construamos nas novas gerações uma mentalidade, uma consciência pluricêntrica. Isto é que é fundamental, que nós transmitamos aos mais jovens que a variação dentro de uma língua é um recurso, é um fator de enriquecimento, é um fator que transforma a minha língua numa língua que, como digo, tem muitas vozes, tem muitas falas, e isso é um fator que me enriquece a mim como falante, não me causa nenhum problema. É, ao contrário, um fator que eu devo valorizar e devo aprender, devo conhecer, procurar conhecer aquilo que é a realidade, porque isso se trata de uma forma de valorizar o outro, que eu julgo que é aquilo que procuramos. É que através da língua nós obtenhamos sempre a valorização das pessoas. As línguas servem as pessoas, não é ao contrário. E, portanto, para as línguas nos servirem, também é bom que coloquemos sobre elas a visão que nós queremos que elas tenham, e eu acho que nós queremos a visão das línguas a contribuírem para o bem-estar, o desenvolvimento, a paz e a valorização de quem as fala. Temos ainda na sala, pode, se quiser ir ali ao púlpito, por favor. Ok, a pergunta vai ser em alemão, então, por favor, colocar os auscultadores para a interpretação em português. Ja, Entschuldigung, dass Sie jetzt alle die Kopfhörer aufsetzen müssen. Ich versuche mich ganz kurz zu halten. Ich fand den Aspekt, dass diese Frage eine Zentralsprache oder die Varietäten stärken, spannend. Und dann haben Sie das Internet erwähnt. Dieses Auseinanderfallen der Varietäten passiert ja in Isolation. Wenn Sie allen Sprechern Zugang zum Internet geben, dann ist das eine große Vereinheitlichung. Ich merke es an meinen Kindern, die sprechen amerikanisches Englisch. Warum tun sie das? Weil sie im Internet unterwegs sind, weil sie YouTube-Videos sehen und solche Dinge. Es ist aber, Sie haben gesagt, zu Recht, man kann kein neues LLM trainieren. Niemand kann sich das leisten, auch Staaten nicht immer. Aber es ist heutzutage ja möglich, über die Prompts den Sprachmodellen, den LLMs, die Sprache, die Varietät beizubringen. Das muss aber politisch gewollt sein. Dann haben Sie Fragen des Urheberrechts und so. Aber das ist möglich. Und man könnte sich ja vorstellen, dass wenn man sagt, ich bin jetzt aus Angola und spreche die angolanische Varietät, dass es dann die Sprecher der verschiedenen Varietäten in ihrer Varietät teilnehmen können und zuhören, ohne dass sie das vielleicht merken. Weil wenn sie das nicht tun, dann wird wahrscheinlich am Ende sich Brasilianisch durchsetzen.
Sie haben gerade gesagt, die Sprache folgt den Menschen. Im Internet folgen die Menschen der Sprache, und zwar immer der Mehrheit. Danke. Eu pareceu-me que falou muito mais do que aquilo que eu ouvi na tradução, mas pode ter sido impressão minha. Mas vamos ver se eu me entendi. Tal como se verifica na questão da ciência, nós ainda temos 80% do conhecimento científico produzido em inglês. E aquilo que já percebemos é que isso é um fator, já ouvimos para a questão da ciência, tem vantagens, não há dúvida nenhuma. Termos uma língua que de alguma maneira é um espaço de reserva como língua franca é uma vantagem. Mas também já percebemos as desvantagens imensas que isso tem. A internet é a mesma questão. Mas, ao contrário do que se pensa, o valor dos conteúdos produzidos em inglês na internet tem vindo a cair muito. Porque o desenvolvimento de estratégias digitais em cada um dos países tem elevado o número de conteúdos produzidos em diferentes línguas. Depois, obviamente, funcionam os tradutores automáticos. Mas isso, e a professora Edleice falava do multilinguismo como a língua do século XXI, o que estamos a assistir é uma significativa valorização das línguas em ambiente digital, ou seja, o inglês já não é assim tanto. Algumas estimativas apontam apenas para 22% dos conteúdos em inglês. E, portanto, esta é talvez a mensagem que eu acho que é importante passar. Nada de errado relativamente ao inglês, e não estamos aqui numa guerra, nem numa luta pela hegemonia do inglês, isso é um facto, tem as suas vantagens. O que nós hoje percebemos é que o facto de desenvolvermos conteúdos e de estimularmos o acesso a conteúdos na internet, outras línguas, já tem uma... não tem em si implicado o fator de isso, como é que eu ia dizer, nos impedir de aceder a conhecimento. E, portanto, eu acho que a internet multilingue é outro desafio que importa estimular, no sentido de que esse equilíbrio das línguas em ambiente digital possa ser progressivamente conquistado. Mas isto depende de uma coisa que falávamos há pouco. Depende muito da capacidade que nós todos, falantes, tenhamos de produzir conteúdos. A professora Edleice também falou do estudo do professor Givão Oliveira, que foi desenvolvido juntamente com um investigador. Ele disse a minha idade ao princípio, portanto estou desculpado, porque às vezes já me... ai, meu Deus. Bom, são dois investigadores que desenvolveram esse estudo sobre a presença do português na internet. E chama-se exatamente para uma internet multilingue. E aquilo que nós percebemos é que esses 3,35% de conteúdos que estão em língua portuguesa não é a totalidade dos conteúdos, há mais. Mas os outros que lá estão são conteúdos não geradores de valor. Significa que são conteúdos que não se traduzem em trabalho, ciência, conhecimento, a formação. Estes são os conteúdos geradores de valor considerados. E aí é que nós não estamos a produzir no espaço de língua portuguesa tanto quanto seria desejável para elevarmos a presença da língua nesse ambiente e darmos aos utilizadores a possibilidade, aos utilizadores, sobretudo àqueles que aprendem português e que já falam português, e aos falantes, obviamente, de preferirem a entrada pela internet nessa língua e não irem direitos aos sítios de outras línguas, nomeadamente do inglês. Mas há aqui alguma inevitabilidade que tem a ver com outra questão, que é a hegemonia cultural e a padronização dos comportamentos culturais, que agora não vamos certamente discutir.